Queridos irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. As próximas 3 mensagens deste domingo e as 2 demais, nós vamos tratar de um tema muito importante. É como se fosse uma pequena série dentro dessa grande série do livro, cujo tema é Vivendo como Família na Plenitude do Espírito. E hoje à noite eu quero tratar sobre o papel das mulheres dentro desse viver na plenitude do Espírito. Como as mulheres devem viver, sendo mulheres cheias do Espírito de Deus. A palavra do Senhor, então, diz assim, Efésios 5, de 22 a 24. As mulheres sejam em tudo, ou melhor, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós estamos diante da Tua bendita presença. E nós estamos aqui para Te adorar, Senhor, para Te render culto, para Te render aquilo que lhe é devido. E na medida, Senhor, em que caminhamos nesse culto, orando, lendo a Tua palavra, Te louvando com a equipe, com o coral, o nosso coração se sente inundado com a Tua presença gloriosa. E agora, Senhor, nós vamos parar por um instante para ouvir o Senhor falar conosco através da exposição da Tua palavra. Para tanto, ó Deus, pedimos, ilumina a nossa mente, abra, ó Deus, o nosso coração, os nossos ouvidos espirituais, para aquilo que o Teu Espírito de antemão colocou no coração do Teu servo, à luz da Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, encha e preencha o nosso coração nesta noite. Ensina-nos a viver de acordo com a Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo como instrumento, apenas um instrumento, nas Tuas mãos. É o que nós Te pedimos, na dependência do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele introduz o assunto que vai expor diante de nós, a partir do texto que o seminarista Guilherme já introduziu no domingo passado. E o gancho para a nossa mensagem está no verso 18 do capítulo 5, quando o apóstolo Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, é partindo dessa premissa, desse pressuposto, que todo crente deve ser cheio do Espírito, que Paulo vai desenvolver tudo aquilo que ele vai dizer aqui nos versos posteriores. E o Guilherme encerrou a sua mensagem, terminando essa passagem, versículo 21, e aqui está a ponte que liga o verso 18 a tudo aquilo que Paulo agora vai nos mandar fazer. E essa ponte é o verso 21, quando Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo agora ele vai desenvolver esse assunto da sujeição ao longo do capítulo 5 até o versículo 9 do capítulo 6. E o que Paulo vai mostrar àqueles crentes de Éfeso? Que uma vida cheia do Espírito precisa se refletir necessariamente em 2 áreas da nossa vida, na nossa família e no nosso trabalho. Por isso que Paulo ele começa dizendo, as mulheres sejam submissas. Depois Paulo fala aos filhos, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Isso é sujeição. E depois Paulo termina falando dos servos. Versículo 5, quanto a vós outros servos,
obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, a grande temática de Paulo é sujeição. Sejam sujeitos uns aos outros. Esse é o ponto de Paulo. Esse é o gancho de Paulo. E aí Paulo então trata da família e Paulo trata do trabalho na vida cristã. Mas o grande ponto de Paulo é: se eu sou cheio do Espírito, e eu devo ser, porque a ordem foi dada no verso 18, enchei-vos do Espírito, é um imperativo, é uma ordem, é uma exortação. Então, como é que essa plenitude do Espírito tem que se refletir na minha vida? É disso que Paulo está falando. Vejam, não existe uma maneira de nós medirmos uma vida cheia do Espírito. Não existe um aparelho para isso. Não existe um modo para fazer isso. A única maneira de nós aferirmos se eu estou cheio do Espírito ou não é vivendo. Não existe outra maneira. É como fé. Fé é uma coisa que nós não vemos, que nós não pegamos, não é tangível. Mas como é que eu sei que alguém tem fé? Quando eu vejo as suas obras. Não é isso que Tiago fala? Se você tem fé, então me mostre a sua fé com as suas obras. Como é que eu sei que alguém é cheio do Espírito? Quando eu olho para a vida dele na sua família e no seu trabalho. É nesses relacionamentos que eu percebo se alguém é ou não cheio do Espírito. Então Paulo vai mostrar como é que uma família que é cheia do Espírito deve viver. E Paulo começa falando das mulheres. E por quê? Por causa da sujeição. Esse é o ponto de Paulo. O verso 21 é essa ponte entre o 18 e tudo aquilo que ele vai dizer adiante. E hoje à noite, então, eu quero olhar para os versos 22 a 24 e entender como é que Paulo vê o papel da mulher dentro do lar cristão. Se essa mulher é cheia do Espírito, como é que ela então revela isso? Como é que ela expressa essa plenitude do Espírito dentro do seu lar? Hoje, eu sei que o sermão é para todos nós, mas ele tem um viés, um direcionamento, um tanto quanto específico às irmãs. Mas eu não quero que vocês fiquem assim desanimadas, porque domingo que vem tem para os homens também. Então, a balança tem dois lados, né, Paulo? Ela pesa para um lado e ela pesa para o outro. Hoje ela vai pesar para um lado, e domingo que vem ela vai pesar para o outro. Então, homens, prestem atenção, e mulheres, um pouco mais. Muito bem. A primeira coisa que nós precisamos entender nessa passagem é o que é submissão. Não é isso que Paulo diz? As mulheres sejam submissas. O problema é que quando a gente fala de submissão no nosso contexto, a gente muitas vezes não entende o significado da palavra. Porque submissão dá a impressão de uma coisa de menos valor, de menos importância. Olha, ele tem uma submissão. Ele fala sub quer dizer abaixo, né? Sobre acima, sob abaixo, ou sub abaixo. Você fala, não é menos importante. Não é isso. Não é esse o ponto de Paulo. Submissão, biblicamente falando, significa dar-se incondicionalmente para completar o outro. É uma entrega de complemento. É um complemento. Isso é uma submissão. Então, nota, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele diz isso aqui, mas não é a primeira vez. Se você abrir em Colossenses, um pouquinho mais à frente, capítulo 3, verso 18, Paulo repete a mesma ideia. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Então não era algo novo, não era um pensamento que surgiu do nada na cabeça de Paulo. Não, ele já havia dito isso. Aliás, Colossenses é uma carta irmã. Tito, um pouquinho mais à frente, depois da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim... lembre-se que Paulo está dizendo para as mulheres mais velhas que elas devem ensinar as mais novas, né, como serem boas mulheres cristãs. E aí Paulo então continua no verso 5 dizendo, então ensina essas mulheres mais jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa,
bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então não é um pensamento novo na cabeça de Paulo. Ele já havia tratado disso, talvez na carta aos Colossenses, e talvez posteriormente na carta a Tito. Então, no Novo Testamento, o conceito de submissão a alguém que está em autoridade, veja, não implica na inferioridade daquele que se sujeita. Não implica a inferioridade daquele que se sujeita. Como também não implica na superioridade daquele que está em posição de autoridade. Uma verdade, ela precisa ficar muito clara, muito bem estabelecida. O ponto de Paulo, irmãos, é função e não valor pessoal. Paulo aqui não está tratando de pessoas, mas das funções que cada pessoa exerce dentro do casamento. A autoridade do marido não é pelo fato dele ser homem, dele ser forte, não é isso. A função do marido de governar, de liderar, é uma função dada pelo próprio Deus. Essa é a tarefa que Deus atribuiu ao homem. Ao passo que a mulher, Deus atribui a função, a tarefa de auxiliar, de ajudar, de ser uma companheira idônea, de ser uma amiga, uma encorajadora do seu marido. Então, o que Paulo está nos ensinando é que diante de Deus, homem e mulher são iguais, iguaizinhos. Quer ver só? Ambos foram criados à imagem de Deus, o homem e a mulher. Ambos são pecadores, homem e mulher. Ambos são salvos pela mesma graça de Cristo. E ambos vão herdar o mesmo céu. Então, diante de Deus, homem e mulher são iguais, são idênticos. O que é que difere, então, o papel que Deus atribui a cada um dentro do casamento? Deixe-me dar um exemplo. Suponhamos que você é uma mulher que trabalha numa empresa, você tem um chefe que é terrível. Ele é chato e ele é incompetente. Você é melhor do que ele. Você faz o serviço que ele deveria fazer, você arruma as coisas, você faz tudo muito melhor do que ele. Só que você está numa posição de submissão a ele, porque ele é o seu chefe. Mas você não é inferior a ele. É apenas o papel que você desempenha, que é diferente do dele. Então, quando Paulo olha para a família, Paulo está dizendo, bom, Deus estabeleceu então o homem para liderar essa família. E Deus estabeleceu a mulher para ajudar esse homem no governo, na condução do seu lar. Então, a sujeição que Paulo está colocando diante das mulheres não significa subserviência cega, absoluta. Não é escravidão. Paulo, ele não tem um pensamento machista, porque se eu disser que Paulo é machista, eu tenho que entender necessariamente que o Espírito é, porque foi o Espírito que inspirou Paulo a escrever essas palavras. Concorda comigo? Paulo não está expressando um pensamento patriarcal da sua cultura. O que Paulo está fazendo é escrever debaixo da inspiração do Espírito. E debaixo da inspiração do Espírito, Paulo está dizendo, homem e mulher são iguais. Mas Deus colocou o homem para uma função e a mulher para outra função. Homem e mulher têm a mesma dignidade diante de Deus. Paulo não está considerando aqui raça, cor, sexo, idade, cultura, dinheiro. O que Paulo está considerando são os papéis que cada um deve desempenhar dentro do casamento. Portanto, irmãos, essa doutrina, ela não diminui a mulher. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No primeiro século, de fato, as mulheres eram diminuídas. Quando um homem, por exemplo, não queria mais continuar casado com a mulher, ele simplesmente se divorciava dela. Mandava a mulher embora e ele se casava de novo. E aquela mulher ficava a ver navios. A mulher era tratada como um nada. Como um nada. Era um objeto. Muitas vezes de exposição. Aliás, os imperadores tinham as suas mulheres como objeto de exposição. Vejam a beleza dela. Mas, em contrapartida, ele tinha lá 300 outras mulheres como concubinas.
E todo mundo sabia disso. Mas então, Jesus Cristo vem para dar à mulher o valor dela. O valor que de fato ela tem, que é o valor que Deus atribuiu a ela na criação. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Então a mulher, ela não é menosprezada quando Paulo diz que ela tem que ser submissa. Pelo contrário, o que Paulo está dizendo é: mulher, Deus te colocou aqui para ser bênção na vida do seu marido. E aqui, irmãos, nós temos que confrontar com muita clareza e com muita tranquilidade e serenidade o movimento feminista. O movimento feminista foi terrível para o mundo. Aliás, o feminismo é pecado tanto quanto é o machismo. Os dois estão errados. O homem que se acha melhor porque é homem e a mulher que se acha que é melhor porque é mulher. Ambos estão errados. Não. O nosso valor não depende do nosso sexo. O nosso valor é aquele que Deus atribuiu a nós na criação e que Jesus Cristo restaurou quando o pecado o destruiu. Esse é o ponto. Então, o que é que Paulo nos ensina? Paulo nos ensina que a mulher, ela foi chamada para respeitar o seu marido em humildade, reconhecendo que o marido foi colocado como cabeça, como líder do lar, para governar, para suprir, para orientar, para conduzir. Eu quero citar aqui uma frase do reverendo Augusto Nicodemos, que está num livro bem conhecido de nós, o livro A Bíblia e Sua Família. Ele diz assim: mulher cristã, você foi chamada para, como serva de Deus, obedientemente, cristamente, conscientemente em amor, reconhecer e sujeitar-se à autoridade do seu marido. Quer você seja mais culta do que ele, quer você seja mais espiritual do que ele, ou quer você seja qualquer outra coisa mais do que ele, você foi chamada para ser uma mulher cooperadora, uma ajudadora, uma companheira. Eu creio que isso deixa claro qual é o papel da mulher dentro do casamento. Mas existe aqui uma segunda verdade. Qual é a base, qual é o fundamento dessa submissão? Se você olhar para o texto, ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, note, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que Paulo está dizendo aqui, ou o que ele está fazendo aqui, é uma comparação, uma analogia. Ele está dizendo assim: olha, olhe para o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Então Paulo diz que a igreja, ela está em submissão a Cristo. Cristo é o seu cabeça, a igreja é chamada de corpo e Cristo de cabeça. A palavra cabeça aqui significa autoridade. Então Paulo está dizendo: Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja, é a autoridade sobre a igreja. Então o ponto de comparação de Paulo é: assim como a igreja está em submissão a Cristo porque ele é a autoridade, Paulo diz, assim também as mulheres devem ser em tudo submissas ao seu marido. Esse é o ponto de comparação do apóstolo Paulo. Paulo não tirou isso da sua cabeça, Paulo não olhou para a sua cultura, Paulo não estava pensando no seu patriarcado do primeiro século. Paulo olhou para as Escrituras e Paulo percebeu que nós estamos em submissão a Cristo. A igreja está em submissão a Cristo. E que, portanto, a mulher também deve estar em submissão ao seu marido. Vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele olha para as Escrituras. Se você olhar para o primeiro casamento celebrado no mundo, e está descrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O homem não foi criado para viver de maneira solitária como uma ilha. E então a Bíblia diz: far-lhe-ei, Deus dizendo, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, as esposas, elas devem se conscientizar do fato de que, para que consigam sujeitar-se ao seu marido, elas precisam
ter de fato uma vida cheia do Espírito. Uma vida de plenitude no Espírito. Não existe um outro modo. Quando uma mulher estiver cheia do Espírito, for plena do Espírito, ela será submissa a Cristo como igreja e, ao mesmo tempo, ela será submissa ao seu marido. A submissão não deve ser uma coisa forçada. Tudo que é forçado é ruim, mas tem que ser uma coisa natural, agradável, sincero, humilde. Mas deixe-me ressaltar uma coisa importante. Quando a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa, a Bíblia não está impedindo da mulher de expressar as suas opiniões. A Bíblia não está impedindo a mulher de conversar, de dialogar com seu marido, de falar com seu marido sobre a educação dos filhos, sobre a administração do lar. Muito pelo contrário, irmãos. O marido que ama a sua mulher, como Cristo ama a igreja, esse marido ele vai procurar a esposa. Ele vai chamar a esposa e vai dizer: querida, qual é a sua opinião sobre isso? O que é que você pensa acerca disto? Eu aprendi, ainda nos meus tempos de seminário, Guilherme, lá ainda com nosso saudoso reverendo Canelhas, que quando nós estivéssemos para mudar de campo, além de orar, o que nós deveríamos fazer era conversar com a nossa esposa, ouvir a sua opinião, ouvir aquilo que ela tem para dizer. A mulher não é um objeto, ela é um ser que pensa, que sente, que age, que tem emoções, que chora, que se alegra, que se revolta e assim por diante. É assim que deve ser sempre. Então a mulher, ela não foi chamada para ser colocada lá num canto como uma lavadora de roupa ou de louça ou de passar roupa e de limpar a casa, mas para ser tratada amorosamente. E há uma frase muito interessante do reverendo Augusto, ainda nesse livro que citei. Ele diz assim: quanto mais você amar a sua mulher, mais submissa ela será. Mais ela vai reconhecer a sua autoridade. Mais ela caminhará com você. Mais ela será um sustento para você. E é interessante porque a Bíblia nos dá um exemplo disso. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a Bíblia diz assim que Sara chamou Abraão de seu Senhor. Chamar de Senhor significa: eu te reconheço como autoridade na minha vida. O homem não é uma autoridade infalível, irmãos. Os homens erram, por incrível que pareça. Os homens erram. E muitas vezes, quem nos impede de errar mais são uns seres que a gente não entende, chamadas de mulher. É verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Eu conheci uma mulher, já um tanto quanto idosa. Ela se converteu já depois de alguns anos, ela já estava casada. E assim, eu fiquei impactado como ela tratava o seu marido que não era crente. A maneira respeitosa, humilde. Aquilo me chamou tanto a atenção, eu fiquei assim. E detalhe, o marido não era crente. E em certos momentos o marido a impedia de vir à igreja. Mas a sua submissão era tão grande que ela respeitava o marido no trato, no jeito, nas suas palavras. Se uma mulher que é casada com um homem não crente é capaz de ser submissa, quanto mais uma mulher que é casada com um homem crente. Deveria ser muito mais. Mas eu quero ainda trazer um terceiro ponto aqui nessa noite para nós entendermos uma coisa final.
A submissão, então, ela não é subserviência, não é escravidão. É um ato de entrega, é um ato de amor, de humildade. A submissão, ela tem um fundamento que é a relação de Cristo com a igreja. Mas a submissão, ela tem limites. A submissão que Paulo coloca, e eu peço que você volte ao texto, olhe novamente para o versículo 24, quando Paulo diz assim: em tudo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando a gente pensa em submissão, às vezes a impressão que dá é que essa submissão é simplesmente uma submissão subserviente. A mulher tem que fechar a boca para tudo aquilo que o marido diz e ponto final. E não é isso que Paulo está dizendo. A submissão, ela tem limites. E eu diria que o limite da submissão é a própria Escritura. Vou tentar mostrar isso por dois ângulos. Primeiro, a esposa, ela não pode permitir que o marido a leve a pecar. Não pode. Suponhamos que o marido tem um escritório e a mulher seja a assistente dele. Ela tem que emitir as notas. E o marido diga assim para ela: então agora você vai fazer uma nota assim, assim, assado, o valor é X, mas você coloca bem abaixo, para a gente pagar menos impostos e assim por diante. A pergunta é, o marido pode exigir isso dela, mas a mulher deve fazer? Não, não deve. Óbvio que não. Porque ela sabe que aquilo é pecado, que aquilo vai contra as Escrituras. Então existe um limite. Aquilo que Deus proíbe, esse é o ponto. Esse é o ponto, esse é o limite da submissão. Muito interessante quando a gente olha para Atos capítulo 5, quando os apóstolos estão no sinédrio dos judeus, né, o fórum judaico, e depois de terem tomado uma surra, os fariseus dizem assim a eles: bom, então agora vocês não podem mais pregar e nem falar nesse nome. E o que é que eles dizem para os fariseus? Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o limite da submissão é o pecado. O marido não pode exigir que você cometa pecado. Ele não pode lhe proibir de fazer aquilo que é certo. O marido não pode exigir de você caprichos pecaminosos. Não pode. Não pode. Não deve. E você não deve, sem dúvida nenhuma, obedecê-lo nesse ponto. O limite é a Escritura. Mas há um segundo limite, que é o limite da devoção. Isso significa o quê? Que o marido não pode interferir na sua vida com Deus. Um homem pode até lhe impedir de vir à igreja. Pode dizer assim: eu não te dou o carro, eu não te levo. Não é? Mas ele não pode lhe impedir de orar, de ler a Bíblia, de falar com Deus, de ter vida com Deus. Não pode. Quando a gente olha para Daniel capítulo 6, os irmãos se lembram que o rei, ele fez um edito que todo mundo deveria orar no espaço de 30 dias ao seu Deus. E o que Daniel fez? Aquilo que ele sempre fez. Ele ia lá para a janela da sua mansão, ele se voltava para as bandas de Jerusalém e orava 3 vezes ao dia. Por quê? Porque Daniel entendia que ninguém pode interferir na sua vida com Deus. Um marido não pode interferir na sua vida com Deus. Ele pode ser o pior homem do mundo, o pior carrasco da humanidade, mas ele não pode interferir na sua vida com Deus, em hipótese nenhuma. Eu sei que há mulheres que são casadas com homens não crentes. Eu sei disso. E sei que não é fácil. Mas eu diria para você o conselho de Pedro, que você deve ganhar o seu marido, não por palavras, mas sem palavras. Com gestos de amor, com humildade, com piedade, com testemunho. Eu me lembro de uma mulher, lá no interior, lá na minha igreja. Ela era casada com um homem não crente. E ele era terrível. E ela orou por ele, Paulo, 18 anos. 18 anos. Até que ele veio à conversão. Mas pode ser que ele nunca tivesse vindo à conversão. Mas a fé daquela mulher nunca diminuiu. Ela sempre permaneceu firme no Senhor. Eu sei que não é fácil, mas sei que é possível.
porque a Escritura nos garante isso. Mas eu quero então concluir a minha mensagem nesta noite, dizendo às irmãs de maneira muito especial: seja uma mulher cheia do Espírito. Viva na plenitude do Espírito. Entenda que Deus te chamou para viver de maneira humilde, para ser uma mulher simples, para ser uma mulher sábia, para ser uma mulher companheira do seu marido. E aqui eu quero ser ainda mais específico. Ser uma mulher submissa é ser uma mulher sábia. Sábia nas palavras, sábia nas ações, para ser uma mulher amiga do seu marido, uma companheira, uma encorajadora do marido. Se o seu marido está feliz porque foi promovido no trabalho, ou porque conseguiu uma conquista, alegre-se com ele. Ou se o seu marido está triste por uma derrota, porque perdeu o seu trabalho, ou porque foi rebaixado no trabalho, ou alguma outra coisa, então se entristeça com ele, chore com ele. Mas seja como for, seja uma mulher encorajadora. Irmãos, não tem nada mais terno, mais saboroso, mais gostoso do que um marido entrar em casa e receber um abraço da sua esposa e ela diz assim: querido, que saudade, como foi o seu dia? Eu orei por você. O marido chega em casa às vezes derrotado, depois de um trânsito extenuante, cansativo, e a mulher o recebe com palavras de encorajamento. O homem chega em casa dizendo assim: querido, eu perdi o trabalho. E ela olha para o querido: Deus está no controle. Nós vamos vencer e vamos passar juntos por isso. Irmãos, isso é encorajador para qualquer marido. Agora, se o marido chega em casa e a mulher fala para ele: você é um banana, você é um zero esquerda, você não serve para nada, você não para em trabalho. Que encorajamento esse marido vai ter? Como é que você quer que o teu marido te ame se você não o encoraja com palavras? Eu quero ser mais prático ainda. Eu quero te convidar a ler comigo um trecho de um provérbio. Provérbios 31, você já pode imaginar qual é. A Bíblia descreve essa mulher submissa. Que coisa incrível. Provérbios 31, eu peço que você abra comigo. Eu não vou ler tudo porque é uma passagem longa, mas eu quero aqui pensar alguns versículos específicos. Veja comigo os versos 10 a 12 de Provérbios 31. Mulher virtuosa, cheia de virtudes. Quem a achará? Quer dizer, ele já dá a tônica, né? Encontrar mulher assim já é difícil. Essa é a tônica. O seu valor muito excede o de finas joias. Quer dizer, ela é muito mais valiosa do que ouro, do que prata, do que qualquer outra coisa. O seu coração, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Quer dizer, o marido confia nela e confia de coração. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Que mulher preciosa essa de Provérbios 31, não é? Veja ainda o versículo 21. No tocante à sua casa, isto é, quanto ao andamento da sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Essa é aquela mulher preocupada, né? Que corre lá pegar as promoções da 25, né? Vai lá para o Brás, né? E dá blusa para todo mundo, e roupa, e os filhos estão sempre assim, vestidinhos, né? Ainda que de maneira simples, né? Está todo mundo lá vestidinho, o marido está sempre arrumadinho, não é? Acho que é mais ou menos isso. Se a Bíblia fosse escrita hoje, acho que seria por aí. Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Quer dizer, olha, a sua mulher é uma mulher dedicada, olha aí, você é um cara assim, jeitoso. E aquele homem era reconhecido, não só pelo seu valor, mas pelo valor que a sua mulher lhe dava. Agora, olhe para os versos 26 a 30, veja como o provérbio termina. A sua mulher, falando dessa mulher virtuosa, fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua. Mulher sábia, fala aquilo que edifica. 27, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Acorda cedinho,
dorme a hora que tem que dormir e a sua casa está sempre assim arrumadinha. Mesmo quando ela trabalha fora, a casa continua arrumadinha. 28. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam, ditosa, que mulher bendita. E o seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Quer dizer, tem muita mulher boa, que faz direitinho, mas você está acima de todas elas. E veja como termina o provérbio. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Porque essas coisas passam, essa é a grande verdade. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos. Veja o que ela faz. E de público a louvarão as suas obras. Essa é a mulher que Paulo descreve em 3 versículos. Uma mulher submissa, uma mulher amável, uma mulher dedicada, uma companheira, uma amiga, uma mulher sábia. Eu já disse isso para minha esposa. Mas se Deus colocasse uma fileira com todas as mulheres do mundo, eu escolheria a Michele, sem dúvida nenhuma. Porque é a mulher que Deus me deu. E sem dúvida, se Deus colocasse uma mulher para você, uma fila de mulheres, você deveria escolher a sua esposa. Pelas virtudes que ela tem. Pelas virtudes que ela tem. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude nessa grande tarefa de ser uma mulher submissa em Cristo Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela palavra do Senhor. Palavra que nos instrui, palavra que nos edifica, que nos exorta. E te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a viver segundo a tua palavra, para a glória do teu nome. Nós te damos graças, Pai Santo, pela vida de cada mulher virtuosa, de cada mulher que tem procurado viver segundo a tua palavra, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, ajuda, Senhor, a cada mulher aqui nesta noite, e todas as mulheres da nossa igreja, a serem mulheres de fato encorajadoras, companheiras, amigas de seus maridos. Ajuda-os, ó Deus, nas suas dificuldades e limitações. Dá-lhes graça, Senhor, para que elas sejam de fato mulheres submissas no Senhor, mulheres fortes no Senhor. É o que nós te pedimos, para a glória do teu santo nome e para a nossa bênção também, em nome de Jesus. Amém. Vamos então nos preparar para celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Um hino que faz um tempo que nós não cantamos, mas de uma letra muito profunda, e uma letra que nos faz meditar naquilo que haveremos de fazer agora, que é celebrar a ceia do Senhor. Vamos cantar então com alegria o hino 266, o hino Rude Cruz. Cantemos para a glória do nosso Deus.